A maioria dos contos deixada tanto pelos irmãos Grimm como por Charles Perrault foi reunida de lendas e tradições locais que, durante a Idade Média, percorreram os povos de toda a Europa. Muitos deles refletem a psicologia da época, suas crenças, seus mitos, tudo isso arraigado em ocasiões e testemunhos aos quais, inevitavelmente, se atribuía certo realismo mágico. Um dos mais antigos e, talvez, dos mais chamativos contos é o da Chapeuzinho Vermelho. Essa história é, segundo especialistas, a que mais sofreu transformações desde sua origem, sempre com a ideia de adoçar algumas imagens para que o público infantil pudesse recebê-las com tranquilidade. Mas a verdade é que, com cada mudança, perdíamos a intenção original. Todo conto terminava com uma lição, um ensinamento que todos devíamos seguir. E aquilo que Chapeuzinho Vermelho nos ensinava merece ser contado. Charles Perrault foi o primeiro a recolher a história da Chapeuzinho Vermelho, em 1697. Incluiu a história em sua coleção de contos populares, consciente de que tal relato era um dos mais desconhecidos para a população europeia. O conto tinha suas origens no norte dos Alpes e apresentava algumas imagens muito cruéis, que foram alteradas pela necessidade de poder chegar, de forma inócua, ao público infantil. Essa foi a primeira vez em que a história desta jovem com gorro vermelho chegou à Europa. Em 1812, os irmãos Grimm decidiram incluí-la também em sua coleção. Para isso, eles se basearam na obra do alemão Ludwig Tieck intitulada Vida e Morte da Pequena Chapeuzinho Vermelho Leben und Tod des kleinen Rotkäppchen, em que estava incluído, diferente do conto de Perrault, o personagem do caçador. Retiraram todo o rastro de elementos eróticos e sangrentos e deram à história um final feliz. Afinal, o que seria de um conto infantil sem seu costumeiro final feliz? Como você já pode imaginar, a história original é muito diferente daquela que as crianças leem em seus livros, então vamos conhecê-la. Como já mostramos antes, essa história teve suas origens numa região isolada dos Alpes. A finalidade do relato é a de nos avisar, de nos mostrar que existem coisas proibidas para nossa comunidade enquanto gênero humano, enquanto comunidade e enquanto grupo. Na lenda, temos como protagonista uma adolescente que acaba de entrar no mundo dos adultos, daí sua capa vermelha. Era um símbolo da menstruação. Esse bosque tem como principal perigo a figura do lobo. Esse animal simboliza a selvageria e o irracional. Algo que nossa Chapeuzinho Vermelho já sabe que deve enfrentar. A jovem consegue cruzar o bosque e entra feliz na casa de sua avó, que a recebe na cama por estar doente. Tudo muito parecido com o nosso conto clássico, sem dúvidas. Mas aqui é que começam as mudanças. A avó pede que a jovem guarde o leite e o pão e coma a carne que está na cozinha, preparada para ela. A Chapeuzinho concorda e a devora com fome, ficando saciada, para depois obedecer à seguinte ordem da velha. Deve tirar toda a roupa, peça a peça, e queimá-las no fogo, para depois deitar-se com ela na cama. A jovem, solícita, concorda, sem questioná-la em nenhum momento, sem pensar na estranheza da situação. Mas justo quando vai se deitar na cama, descobre que é o lobo que a recebe, entre gargalhadas, mostrando-lhe que a carne que comeu era sua avó. Havia cometido um grande pecado, o canibalismo. Mais tarde, o lobo devora a jovem Chapeuzinho. O simbolismo está implícito em cada personagem, e o lobo é o mundo sexual e violento. A velha devorada por uma jovem, renovando-se, assim, o velho pelo novo. O novo, por sua vez, apresenta-se como incauto e ingênuo ao cometer um dos maiores sacrilégios da humanidade, o canibalismo. Como você pôde ver, um dos contos mais clássicos e amados de nossa infância tem, na verdade, um lado muito obscuro. Essa é a verdadeira história da Chapeuzinho Vermelho e esse é o canal Nerdland. E falaremos ao decorrer do tempo sobre assuntos variados, desenhos, lendas, animes e outros assuntos. Obrigado a todos por assistirem nosso vídeo.